Meu nome é Gabriel Rodrigues, sou aluno de doutorado, minha orientadora é a professora Genaína Rodrigues e vou apresentar para vocês o projeto de pesquisa que eu estou trabalhando no momento, que é uma arquitetura para coordenação de missão de robôs heterogêneos. Essa é a estrutura da apresentação que eu vou fazer hoje, uma introdução, o background, a proposta em si da arquitetura, como ela está sendo avaliada, a conclusão e trabalhos futuros. Esses são alguns dos colaboradores desse projeto. Gabriel Araújo e Vicente Moraes são dois alunos da mecatrônica aqui da UNB. Professor Patrício Pelicione, de Chalmers e GSSI, e Ricardo Caldas, que é um aluno de PhD, egresso do programa da UNB. Primeiro, qual é a motivação e o domínio que a gente está trabalhando? Robôs de serviço são robôs capazes de substituir humanos em atividades tediosas e às vezes até mesmo perigosas para humanos. Eles são capazes de executar tarefas úteis para humanos, excluindo aplicações industriais. Eles podem atuar em ambientes tais quais hospitais ou escolas, etc. Esses ambientes são especialmente difíceis para desenvolver aplicações, porque eles são altamente dinâmicos. A gente tem um grande nível de incerteza no ambiente. O ambiente é não estruturado, ele não foi feito especificamente para robôs, e ele é populado com várias pessoas, humanos, que trazem bastante certeza para o robô. E, nesses sistemas, é requerido do robô um grande nível de autonomia, ou seja, a gente não quer que tenha um operador humano constantemente operando o robô. Sistemas multirobôs, especificamente com robôs heterogêneos, em que os robôs são diferentes, têm um potencial de produzir aplicações robustas, mais robustas do que se a gente usasse um único tipo de robô que tivesse todas as capacidades que fossem necessárias para a tarefa que o sistema tem que executar, mas isso pode levar a mais complexidade no software, porque a gente tem que coordenar esses robôs com diferentes capacidades. Bom, esse é um workflow genérico de aplicações multirobôs, proposto por Yair Risk et al., em que uma tarefa complexa que você quer que o robô execute é decomposta em tarefas mais simples, e esse set de tarefas é utilizado para selecionar quais robôs serão atribuídos, né, a coalizão, que se chama, o grupo de robôs que vão executar aquela missão complexa. Depois, cada tarefa é atribuída para esses robôs e, por fim, a gente tem um ciclo de planejamento e controle em que as tarefas são executadas e, ao mesmo tempo, planejadas e controladas. Quais são os gaps que a gente identificou na literatura e está atacando? Existem várias arquiteturas para sistemas robóticos, algumas para sistemas multirobôs, mas a gente não identificou uma que seja para robôs heterogêneos, que seja adequada ao ambiente Service Robots, que tem um grande nível de incerteza, e principalmente que seja capaz de fazer a formação de coalizão. A formação de coalizão normalmente em aplicações robóticas é feita manualmente. A gente tem operadores que selecionam quais robôs vão executar uma determinada missão. E a gente quer que no ambiente de Service Robots, esses robôs sejam atribuídos automaticamente, que precisa do mínimo possível de esforço de operadores. Um background, primeiro vou começar com um running example, um exemplo que a gente está usando na nossa pesquisa, para tanto guiar a explicação quanto para fazer a validação. É um ambiente hospitalar, em que a gente tem vários robôs distribuídos nesse ambiente, que são capazes de pegar amostras, que são capazes de transportar amostras laboratoriais, e uma enfermeira ou enfermeiro pode, a qualquer momento, solicitar ao sistema um robô para pegar a amostra com ele e levar até o laboratório do hospital. Esse é o mapa que a gente tem usado no nosso ambiente de simulação. Aqui a gente tem vários quartos, aqui tem o laboratório, e os robôs podem estar inicialmente em qualquer um dos quartos. A enfermeira também pode estar em qualquer um dos quartos, ela chama o robô vai até ela e depois leva
amostra até o laboratório. Essa é a missão. Esse aqui, o primeiro parte do background é as IHTNs, que são uma forma de representar a missão. Normalmente são geradas por planejadores de tarefas hierárquicas. Aqui a gente tem um exemplo da missão global, do exemplo que eu falei anteriormente, sobre o sistema de busca de amostras em laboratório, em que a gente tem aqui a tarefa global, pickup sample, que é decomposta em tarefas folhas, até aqui as folhas dessa árvore são tarefas simples, relativamente simples, que podem ser executadas diretamente pelo robô. Essas tarefas podem estar atribuídas a diferentes agentes. Aqui no caso a gente tem tarefas atribuídas ao R1, que é o robô que busca a amostra, que transporta a amostra, a enfermeira, ou o enfermeiro, que é quem deposita a amostra no robô, e por fim, no laboratório a gente tem um braço mecânico, braço robótico, que pega a amostra do robô. Na nossa abordagem, a IHTN é utilizada para representar a missão. Um outro segundo background que eu vou apresentar para vocês é Ensemble Based System. É um paradigma de desenvolvimento de aplicações voltados para ambiente cyberfísico, que envolve software e o ambiente, o mundo real, o ambiente físico, em que a gente decompõe a aplicação em componentes. Esses componentes têm a própria base de dados e processos que operam unicamente na sua base local, e esses componentes formam ensembles através de funções de membership, e eles trocam conhecimento através de regras de troca de conhecimento. Então, o sistema é composto pela base de conhecimento de cada componente, os processos que operam unicamente nessa base, e eles formam componentes, formam ensembles e trocam conhecimento entre os diferentes componentes que são membros do mesmo ensemble. Bom, aqui é um overview da proposta. A gente tem um ambiente que controla, que coordena as missões, que é feito em cima de ensembles. A gente tem o coordenador, que é quem recebe requests de usuários com o plano global da missão, representado no IHTN, e ele se comunica com os diferentes robôs que integram o ensemble. Esse sistema, o Runtime Environment, é estendido por diferentes componentes providos pelo System Integrator. Esses componentes são descritores do ambiente, como por exemplo o mapa do ambiente, Skill Descriptor, que descreve os custos e qualidades da execução de uma determinada tarefa no ambiente por um robô específico, e a implementação das skills, que é de fato como o robô executa uma tarefa. Ok? A gente vai ver mais a fundo logo mais. Esses são os níveis de abstrações utilizados no sistema. Primeiro, tem uma missão que é decomposta em tarefas. As tarefas são executadas por skills, e as skills são implementadas por nodos, que são processos que executam no middleware ROS, que é um middleware muito utilizado em ambiente de robótica. E do ponto de vista de coordenação, a gente tem duas camadas, que é o Mission Coordination, que é executado principalmente pelo coordenador da missão, que é um componente, Ensemble. Esse Mission Coordinator, ele é responsável por formar a colisão, selecionar os robôs que executarão um determinado plano global, distribuir esse plano para os diferentes robôs e supervisionar a execução. Enquanto a Task Execution, que é focada no robô em si, ele é responsável por sequencializar, ou seja, selecionar cada tarefa que vai ser executada num determinado momento e realizar a execução em si. Essa é uma visão um pouco mais detalhada do Runtime Environment. Aqui a gente tem o coordenador, como eu introduzi anteriormente. Na base
dados do coordenador, a gente tem as missões ativas e quais os workers, os robôs que o coordenador conhece, que estão disponíveis naquele momento. Isso pode variar ao longo do tempo, inclusive. A gente tem dois processos principais, que é o processo de formação de coalizão, que vê missões que ainda não estão atribuídas e atribui, e o processo de supervisão, que acompanha a execução das tarefas. Para realizar a formação, a gente tem um submódulo de apoio que realiza as estimativas para selecionar o melhor robô para executar a tarefa. O robô que tenha que seja mais próximo, consiga executar em menos tempo a tarefa e que tenha bateria suficiente, por exemplo. O coordenador seleciona os robôs, né, através da sua base de dados dos workers, e quando ele seleciona, ele manda a missão local para o robô. A parte, né, o papel que aquele robô tem que executar na missão. Enquanto isso, o robô executa sua missão e vai enviando status de feedback para o coordenador. Tem o processo de sequence, que vai selecionando as tarefas, uma biblioteca de skills, que tem a implementação das skills necessárias para a execução de cada tarefa. Essas tarefas são ativadas e essas tarefas que de fato controlam os sensores e atuadores do robô. E a gente tem o Synchronization Manager, que é responsável por fazer a sincronização das tarefas que envolvem mais de um robô. Esse foi um rápido overview, né, do tempo limitado. Agora eu vou falar um pouco de como a gente está avaliando a proposta. Bom, a gente está fazendo a avaliação no Lab Samples cenário, né, que eu apresentei anteriormente. E o objetivo é avaliar a corretude e a eficácia da arquitetura Mission Control para executar tarefas num ambiente de incerteza, com foco na incerteza do robô. Esse aqui é o design do experimento. A gente selecionou algumas variáveis independentes. Especialmente a gente tem o treatment, que é a abordagem em si, que a gente está propondo, que a gente está avaliando, e a gente está comparando com um baseline, uma abordagem que atribui as tarefas aleatoriamente para os robôs disponíveis. E a gente está avaliando alguns fatores relacionados aos robôs, que é o set de skills dos robôs, o nível de bateria dos robôs, a taxa de consumo de bateria e a posição do robô e da enfermeira. Então, a gente gera diferentes cenários com uma combinação de diferentes configurações. A gente gerou, no experimento que eu vou apresentar, 3 configurações para o set skills, 3 configurações para o nível inicial de bateria dos robôs, 3 configurações para o consumo de bateria e 3 configurações para as localizações. Então, cada um desses são 3 arrays que tem o set de skills que cada robô tem, né? No caso, nos experimentos que eu vou apresentar a seguir, a gente tem 6 robôs e uma enfermeira que faz a requisição. Com isso, a gente executa o cenário e a gente obtém as variáveis dependentes. As variáveis dependentes estão relacionadas ao estado final da simulação, que pode ser sucesso, uma falha de bateria, quando o robô chega ao fim da bateria e não consegue terminar a missão, ou um timeout, quando a gente chega no limite, né, que no caso a gente definiu como 15 minutos, e a gente não consegue terminar a execução da missão. O trial result, que pode ser sucesso, runtime failure. O trial result